Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que apresentamos pela Beit Mashiach, sempre após o horário do Havdalah, após o Shabat. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto realmente muito importante, baseado tudo nas Escrituras, fundamentando aquilo que é importante que o Eterno nos tem feito saber. Hoje vamos estudar sobre o pecado do mundo, aquilo que envolve todas as pessoas. Vamos começar analisando que, pelo que nós sabemos através das Escrituras, o pecado que é a transgressão da vontade do Eterno tem sido experimentado pelo homem desde o primeiro ser criado. Então Adão e a sua esposa pecaram, mas podemos inferir que eles se consertaram e aprenderam a sacrificar animais, derramando seu sangue, para serem então justificados, ainda que as consequências do pecado permaneceram. Então nós podemos entender que eles se ajustaram com o Eterno, porque isso foi ensinado para os seus descendentes. Então, as consequências, o fato de eles terem sido expulsos do jardim, e todo aquilo que foi descrito em Gênesis a respeito das consequências do seu ato, isso permanece até os dias de hoje. Já o seu filho Caim, ele pecou, mas não se arrependeu, ainda que o próprio Criador lhe tenha dado oportunidade para acertar as coisas. Está escrito lá em Gênesis 4:7 assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então nós vemos que o pecado é algo que afeta todo ser humano. Mas a questão é como o ser humano aceita isto. Então nós vemos no texto que Caim, ele pecou, ele matou o seu irmão. Foi uma coisa realmente grave. Mas apesar de grave, nós vemos que o Eterno chegou até oferecer oportunidade de ele se acertar. Então, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Bem, ao ler o texto, nós vamos saber que Caim optou em não se arrepender, em não mudar de atitude, e ainda foi embora. Então nós sabemos então que, pela narrativa bíblica, que ele saiu do meio da família, se estabeleceu por sua própria conta, constituiu família e, obviamente, ele influenciou toda a sua descendência a ignorar a Deus e a viver pelas suas próprias regras. Isso é descrito no livro de Bereshit. O inverso aconteceu com a família de Adão, pois Sete e os seus irmãos continuaram sob a influência dos seus pais e serviram ao Eterno. O tempo passou, as famílias se formaram e se relacionaram, e os filhos de Deus, entendamos como filhos de Deus os descendentes desses filhos, os descendentes diretos de Adão. Eles se encantaram com os descendentes de Caim e se misturaram. Mas o maior problema foi a influência cultural que aconteceu com isto. Então o desprezo ao Eterno agora fazia parte da cultura humana. E a consequência disso foi o dilúvio. Sabemos que o dilúvio não curou os homens. Foi um evento que marcou a humanidade como um aviso do que Deus está atento às nossas ações. Então, depois do dilúvio, não mudou nada. O ser humano continuou a mesma coisa. De Noé para frente, nada mudou. A maioria das pessoas continuaram desprezando o Criador e um menor número procurava manter contato com o Eterno.
E então, como será que o Eterno vê esta situação? Será que ele é tolerante com isto? Bem, se o Eterno for tolerante, significa que ele aceita essa condição como normal e nada fará para mudar e não haverá consequências. Agora, é isso que diz a Torá? Obviamente a Torá não nos leva a entender assim. O nosso Deus não é tolerante, certo? Ou seja, tá bom assim mesmo. Então nós podemos então aprender que o Criador é paciente, é diferente. Ele espera, ele dá oportunidade para mudança, mas ao mesmo tempo ele é severo e faz cumprir a justiça. Nós temos um texto interessante no Salmo 73, versos 16 a 20, que diz o seguinte: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles. O salmista, ele analisa que ele que sempre procurou servir ao Eterno, viver uma vida separada de santidade, tinha lutas, dificuldades, e ele via os ímpios fazendo tudo o que queriam, fazendo suas maldades e prosperando, ficando ricos, felizes, sorridentes. E ele se incomodou com isto, até que ele entendeu que o destino dos ímpios não vale tudo aquilo que eles conquistaram em sua vida, porque o Eterno está atento. E aquele que vive como justo, ele, por mais que ele sofra problemas, o Eterno está com ele e o seu fim é diferente. Ele será bem recebido pelo Eterno. Então, o salmista chegou à conclusão que não vale a pena ser ímpio. E nós vamos ver por quê. Um episódio bem marcante que mostra o juízo sobre um povo pecador é quando o Senhor aparece a Abraão e diz que vai destruir as pessoas da região de Sodoma, pois a forma de vida deles era uma afronta ao Criador. Isso é uma demonstração clara de que o nosso Deus não é tolerante, mas ele dá um tempo. Então lá em Bereshit 19:13 diz assim: porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então, isso tem que ficar bem claro no nosso entendimento, que realmente o Eterno não é tolerante com o pecado. Ele pode ter paciência e esperar um tempo, mas no momento que lhe convier, isso será cobrado. Então vamos ver claramente o tratamento que é dado aos ímpios quando chegarmos então ao livro de Êxodo. Por gerações, o Eterno foi paciente com o povo egípcio, mais especificamente com os faraós. A cultura egípcia desenvolveu-se baseada na crença em muitos deuses. Eles moldaram uma religião rica em aparência, não pouparam investimentos em templos ricamente adornados com ouro e opulência. Uma nação poderosa que, pela força, conquistou muitos povos. Mas, quando chegou a hora, tudo desmoronou, porque um povo pobre, fraco, desorganizado, mas cuja existência tinha um propósito para o Eterno,
foi o meio de mostrar que o pecado não fica impune. Nós conhecemos a história do Egito, até mesmo pelos estudiosos, pelos egiptólogos, pelo que nós encontramos que está nos museus. Nós sabemos como era a vida dos egípcios ao desenterrarem lá os seus templos, ao encontrarem os túmulos dos faraós cheio de ouro, de objetos de riqueza, e na expectativa pela mumificação de terem uma vida posterior. Bem, a paciência do Criador fica evidente quando Moisés é enviado para exortar o faraó para obedecê-lo. O Eterno ainda deu oportunidade. Então, dando oportunidade para evitar catástrofes. Infelizmente, para o Egito, o faraó não deu ouvidos. O que diz lá em Êxodo 5, verso 2? Mas faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Moshe disse para ele quem era o seu Deus, o seu Senhor. Faraó tinha lá todos os seus montes de deuses construídos pelas mãos humanas. Deuses que foram inventados pelo seu povo mesmo. Mas quando Moisés falou com autoridade de que o Eterno o enviou, a resposta de Faraó foi esta: quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, nem vou deixar o povo de Israel ir. Essa arrogância lhe custou muito caro. A dureza do coração do rei trouxe calamidades a todo o seu reino, sendo que o povo do Egito também não era inocente, porque eles também viviam essa religião de muitos deuses e, não dando ouvidos, mesmo sabendo tudo que Moisés estava fazendo, ainda assim eles não procuraram conhecer o rei, o Deus que Moisés anunciava. Por isso todos eles sofreram. Porém, nós devemos considerar que a severidade sobre o pecado não ficou restrita só ao povo do Egito, não. Mesmo o povo hebreu, que foi a causa da ruína de Faraó, também estava sob o juízo de Deus. A mesma cultura idolátrica da religião egípcia havia sido assimilada pelos descendentes de Jacó, o que foi demonstrado naquele evento em que eles fizeram Arão fabricar um bezerro de ouro e ainda chegaram a dizer: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Bem, a falta de um compromisso sincero demonstrado pelos que saíram do Egito levou-os a receberem a sentença de morrerem no deserto durante uma peregrinação de 40 anos. Isso demonstra que ninguém está isento de prestar contas ao nosso Deus. Quando as gerações sobreviventes dos hebreus começaram a conquistar a terra prometida pelo seu Deus, encontraram um grande número de nações que seriam desalojadas e até mesmo destruídas devido ao seu modo de vida. Isto foi dito ao povo antes mesmo de começarem as conquistas. Lá em Deuteronômio 9, verso 5, Moisés falando para o povo: não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, os expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, ficou claro, pelo menos deveria ter ficado claro para o próprio povo de Israel, para que eles não se julgassem tão especiais, e sabendo que aquilo que ele fazia com os outros poderia fazer com eles. E nós sabemos que até isso eles experimentaram.
Então não é por causa da sua justiça e retidão, porque o povo de Israel não demonstrou isto, que você vai conquistar aquelas terras todas que ele prometeu, a terra que mana leite e mel, tudo aquilo que estava designado, aquilo que Abraão recebeu como promessa, esta terra, os seus descendentes vão ter propriedade delas. Mas toda aquela região era ocupada por nações. O Eterno disse, vocês vão expulsá-los todos. Por quê? Porque esses povos desagradam ao Eterno. É por causa disso, a maldade daquelas nações, sabe, lá tantas coisas, tantos pecados que eles cometiam, é por isso que o Eterno iria usar o povo de Israel para aniquilá-los, tirá-los. Nós vemos até aqui que o juízo tem sido executado dentro de um contexto, digamos, vamos dizer assim, um contexto mais material. As pessoas sofrem as pragas, aconteceu no Egito, há prejuízos, a fome, até mesmo a destruição, a morte. Essas coisas estão dentro do material, daquilo que pode ser visto. Se nós temos visto os juízos de Deus. Mas o verdadeiro juízo, ele foi descrito e esclarecido por Yeshua, quando ele mostrou que o juízo real e definitivo está dentro da esfera espiritual. Vamos analisar o que aconteceu, então, com essas nações. Nós vamos ver que pessoas morreram. No caso do Egito, por exemplo, sabemos que todos os primogênitos morreram. Primogênitos poderiam ser crianças ou até mesmo adultos. Bem, o que aconteceu com eles? Para eles simplesmente, morreram em terra, está ali o túmulo. Mas e para a pessoa que morreu? Acabou por aí? Não. Ela ainda tem o que vai agora prestar contas diante do nosso Deus. Em todas as instruções que Yeshua transmitiu durante as suas pregações às multidões, ele usou exemplos que geralmente se referiam ao próprio povo de Israel. Mas nós sabemos que muito daquilo que ele disse se aplica a todas as nações. Mas quando ele estava falando e pregando, ele usava exemplos do próprio povo de Israel. Por exemplo, em Lucas capítulo 16, versos 22 e 23, diz assim: Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, esse exemplo que ele deu, que por sinal é algo que ele conhecia, porque sabia até o nome de Lázaro, então dá a entender que é algo real. Bem, o mendigo morreu, Lázaro, anjos o levaram junto de Abraão, porque Abraão estava relacionado à sua origem, ao seu povo. E o rico estava em tormento no Hades, depois nós vamos falar sobre isto. Ele olhou, viu Abraão de longe e reconheceu, lendo o texto, vamos ver que ele identificou Abraão e chamou de pai Abraão, então era um descendente de Abraão. Só que ele estava agora no outro lado, certo? Então, isso é a maneira como Yeshua exemplificou, detalhando coisas do outro lado da nossa vida. Nós observamos que no Tanar não há uma descrição mais detalhada sobre o pós-vida. Somente que havia um entendimento, nós percebemos isto, de que eles tinham uma noção de que existia vida após a morte. Vamos ver no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Então, segundo de Samuel, 12, 23, diz assim: Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará
a mim. Essa frase foi dita pelo rei Davi, depois de passar dias em jejum pela vida do seu filho, aquela criança que foi gerada numa questão até mesmo de pecado, e o Eterno tirou aquela criança. Enquanto aquela criança estava doente, ele jejuou, ele lamentou. Então logo ele soube que ela morreu, ele parou o jejum, comeu, foi se lavar, e quando as pessoas estranharam a sua atitude, ele agiu exatamente como uma pessoa que entende que há vida após morte. Então, agora que ela, por que eu vou jejuar se ela já morreu? Ela já foi. O jejum iria trazer essa criança de volta? Não. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, Davi sabia que a morte não era o fim da existência. Sabia-se que os maus não seriam tratados da mesma forma que os fiéis. O entendimento era que os maus iriam para assim, vamos dizer, um depósito de almas ou espíritos dos mortos. Vamos ver como é que é isto. Em Isaías, capítulo 14 e o verso 9. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se de seus tronos, todos os reis dos povos. Isaías já fala sobre aqui, só que ele está usando a palavra Sheol. Tanto a palavra Sheol do hebraico como a palavra Hades do grego se referem ao mesmo conceito. Há algumas pessoas se incomodam pelo fato de que o texto grego do Brit Hadashah, certo, utiliza a palavra Hades, porque Hades está associado na cultura grega a conceitos pagãos, a divindades. Bem, acontece o seguinte. No hebraico, a palavra Sheol tem o mesmo sentido que a palavra Hades no grego. Porque no grego não tem outra palavra que se possa usar para isto. Então não importa que tem toda uma história atrás disto, porque a pessoa que foi escrever o texto grego do Brit Hadashah, ao utilizar uma palavra que significasse, tivesse sentido de Sheol, ele teve que usar o Hades, porque era o vocábulo usual para transmitir esta ideia. Então ele usou, então não há problema nenhum. Não há motivo para estarmos criando confusão com isto. Então, tem gente que quer discutir, criar polêmicas, mas deixa isso de lado. Então, tanto a palavra Sheol como a palavra Hades, elas se referem a um local em que os mortos simplesmente vão para lá. Morreu, joga lá. Então, este era o sentido. Então, naqueles que realmente, principalmente aplicável às pessoas más, às pessoas que não eram exatamente espirituais, servos de Deus. Então, geralmente se usa isto. Por isso que, no texto que nós lemos anteriormente, o Isaías estava se referindo a pessoas más, pessoas que seriam lançadas no Sheol. Então, vamos chamar assim, um depósito de espíritos, depósito de mortos, sem o corpo. Certo? Então, isso é uma coisa bem interessante. Vamos ver aqui em Deuteronômio 32:50. Diz assim: ali na montanha que estiver subido, você morrerá e se reunirá aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Um servo de Deus não se utiliza que ele foi para o Sheol, enquanto vários outros textos indicam que pessoas foram para o Sheol. Aqui estava se referindo, inclusive, à questão de Moisés.
Deus estava falando com Moisés. Então você vai morrer, já no finalzinho então da sua existência, estava lá em cima do Monte Hor. O Eterno mostrou para ele parte da terra que seria de Israel, mas você vai morrer, mas não vai para o Sheol. Vai se reunir com seus antepassados. Então, ser reunido com Abraão, Isaque e Jacó significa estar em um ambiente em que se conhece as pessoas. Vai ter interação entre eles. É um meio muito diferente de ser simplesmente lançado no lugar dos mortos, sem nenhum benefício, nenhum privilégio. Não há nenhuma indicação, nós não temos detalhes sobre isto, mas não há nenhuma indicação que no Sheol sequer as pessoas vão se conhecer. Mas o que o Eterno disse para Moshe já dá uma pista de que realmente há um tratamento diferenciado para aqueles que servem ao Eterno. Já Yeshua usa outras designações para os destinos dos fiéis. Começou por João, o imersor, ou então João Batista, quando anunciou que o reino de Deus era vindo. A partir de então, tornou-se frequente o uso da expressão por parte do Messias. Então, essa questão do reino de Deus, que até então não era uma expressão usual entre os judeus, não se conhece, nunca se usou isso antes, mas a partir de João começou a falar isto e Yeshua levou ainda em outro patamar esse conceito de reino de Deus. Bem, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Depois que João foi preso, Yeshua foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, Yeshua, muito cedo, no início mesmo do seu ministério, ele já começou a utilizar essa expressão quando ele levava a mensagem para o povo. O reino de Deus está próximo. Bem, esse tema era tão importante que havia uma atenção especial para esclarecer sobre este assunto junto aos discípulos mais chegados. Lá em Marcos, capítulo 4, verso 11, nós vamos ver um momento de reunião particular com seus discípulos em que ele disse o seguinte: ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Ou seja, o Yeshua estava trazendo para os seus discípulos um conhecimento especial, marcante, diferente, muito diferente do que era ensinado pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos rabinos, muito diferente, porque até então eles sabiam disso, morreu Sheol e os servos de Deus vão ser recolhidos com seus antepassados. Mas agora estava claro, junto com os discípulos, Yeshua falando, para vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, coisa que os outros não vão saber. Bem, e a respeito dos incrédulos? Yeshua também foi bem mais detalhado do que no próprio Tanar. Bem, vamos ver o texto que encontramos em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Bem, Yeshua já começou a deixar claro que há uma distinção muito grande
entre aqueles que usam de falsidade. Vai ser terrível, muitas pessoas vão se decepcionar, porque não foram fiéis e nem sinceros o suficiente. Mas a melhor descrição e mais detalhada foi dada por Yeshua a João, quando este esteve exilado na ilha de Patmos, para nós conhecermos o que vai ser essa questão dos ímpios. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 12 a 15, diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Fica então claro, irmãos, que todas as pessoas que não reconhecerem Yeshua como Messias, não se sujeitarem à sua palavra, serão julgados por suas ações. A partir do fim dos tempos e após o último julgamento, os que não forem encontrados no livro da vida não mais estarão no Sheol ou Hades, onde já estavam em tormentos. Já sabiam que estavam em falta. Lembremos da descrição que Yeshua deu a respeito do rico, né? Então, aquelas pessoas que estavam lá não estarão mais lá, mas eles já estavam em tormentos, mas agora, já devidamente condenados por suas ações, irão para a segunda morte. Não há referências que detalhem muito sobre o que é esta segunda morte, mas sabemos que tem a ver com o afastamento da presença de Deus. A segunda morte é estar afastado do eterno. É uma coisa terrível. Nós não temos como descrever essa terrível penalidade, pois a consciência de que Deus existe de fato e que a pessoa passou a vida negando-se a se relacionar com a sua condição espiritual e que perdeu a oportunidade de ser justificado, já deve produzir um grande sofrimento. Imagine as pessoas que em vida negaram a existência de Deus, se declararam ateus, ou foram até opositores daqueles que anunciavam a mensagem das boas novas. Imagine uma pessoa dessa quando passou toda a vida querendo acreditar que não existe Deus, depois que morre. Vocês já imaginaram a decepção daquela pessoa? Porque um ateu, ele imagina, a hora que eu morrer, acabou. Tudo sem consciência nenhuma. Não existe nada, nem escuridão, não tem nada. Morreu, acabou. De repente ele morre e sabe que tudo aquilo que ele fez, o que ele falou, foi uma grande besteira. De repente ele morre e agora tem consciência que Deus existe. E agora vai ser julgado por cada palavra ociosa que ele falou. Isso é uma coisa terrível, irmãos. A vergonha, e mais do que isso, aquele sentimento de perda, que não tem mais jeito. É um sofrimento que é indizível, irmãos. Agora, ficar condenado ao eterno isolamento, eu não sei dizer, irmãos. Eu não vou, de forma nenhuma, descrever o Lago de Fogo. Muitos querem chamar de inferno, mas o texto diz que é o Lago de Fogo, que é a segunda morte.
querem descrever de acordo com aquela visão de Dante Alighieri, que é o inferno dividido por tantas coisas, com um monte de demônios maltratando. Esquece isso, irmãos. Esquece isso. Porque lá em Apocalipse mesmo nós vemos que assim que Satã for lançado no lago de fogo, diz o texto que ele vai ser atormentado para sempre. Satã não é chefe do inferno. Satã é vítima do inferno. Vítima dos seus maus atos. Ele também vai saber o que fez e vai ter consciência da sua perda por toda a eternidade. É uma coisa inimaginável. Então, eu não imagino que o sofrimento seja fogo, pessoas se queimando, num caldeirão de estrume, e de ficar na lama até o nariz. Não tem nada, esquece essas coisas, isso não é nada. A pessoa fica isolada de Deus, isolada de qualquer coisa. Bem, irmãos, não é realmente o que nos interessa saber, porque nós não queremos estar lá. Os filhos de Deus não têm o que temer, mas a nossa grande responsabilidade é justamente levarmos as boas novas para aqueles que estão em sério risco de serem condenados. Devemos arregaçar as mangas e partirmos para frente e amarmos as almas perdidas, irmãos, principalmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o nosso chamado como Beit Mashiach. Que o Eterno nos abençoe de maneira muito especial. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.